don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states, to look for just solutions to problems. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say, there's a better way to do this. Portanto, o presidente Trump de seguida escreveu uma carta enorme, chamando mesmo o Papa de um fraco em resolver problemas, os crimes, e também um péssimo negociador em questões de política externa. Uma carta enorme, e depois disso também que devia se preocupar com os seus bilhões de cristãos e tudo mais. E aqui o Papa diz que não tem medo do presidente Trump e que a questão do Irão não se discute, não se resolve pelas bombas, pela guerra, existem outras formas, e eu não vou me calar de falar de paz. Ok? Depois o presidente Trump fez um post engraçado, quer dizer, repostou um post produzido por inteligência artificial em que ele parecia o Jesus a curar alguém, como que se respondesse ao Papa dizendo que o teu Deus, eu sou o teu Deus, né? Eu sou o teu Deus. Portanto, e, no entanto, estamos aqui a olhar duas autoridades mundiais, okay, a discutirem nas redes sociais, né, o que claramente não fica bonito. Não é? Eu acredito profundamente que a Igreja Católica, que surgiu de uma organização política, já há alguns anos foi se despindo da autoridade política e está se vestindo de autoridade religiosa. Desde o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, a Igreja por vontade própria, eu acredito, a Igreja Católica, por vontade própria, vai reduzindo o seu próprio poder. Okay? Quando ela começa a reformar-se, quando ela começa a dar aos cristãos, aos mais de 1 bilhão de cristãos, o direito de intercederem, de lidarem diretamente com Cristo, com Deus, quando a própria Igreja vai tirando-se da posição de Deus, eu sou Deus, mas sim existe um Deus, vocês podem relacionar-se diretamente. Quando a Igreja vai incluindo os homossexuais, coisa que até a própria Bíblia abomina, a Igreja, quando vai entregando os padres pedófilos ou acusados de pedofilia, eu penso que a Igreja Católica nos últimos anos foi reduzindo o seu próprio poder, voluntariamente o poder político, e foi abraçando cada vez mais o poder, a autoridade religiosa. Okay? Porque, ora vejamos, aquela Igreja Católica, né, romana, não é a de hoje. Cada vez mais os papas vão perdendo poder político. Para lembrar que o Vaticano é também um Estado. O Papa é também um presidente. Okay? E eles, a Igreja, eu acredito, posso estar errado, que foi durante os últimos anos isso despindo de poder político. Okay? Quando a Igreja faz reformas, quando a Igreja apresenta os padres, entrega-os até aos tribunais civis, porque a Igreja tem um direito canônico, podia julgar os padres só para o tribunal, mas entrega às autoridades civis e vai discutindo esses temas todos, casamento, homossexualidade, com mais naturalidade possível, e vai até já colocando o tema do casamento dos padres como sendo um assunto por discutir também, okay? Antigamente era tabu. Okay? Eu penso que a Igreja vai se despindo dessa autoridade política. E isso faz com que a Igreja perca poder face a grandes potências. Apesar de, como eu disse, a Igreja está a despir-se voluntariamente, cada vez que ela faz reforma, ela se despede desse poder. Não é? Claro, ela não vai deixar de ser rica, a Igreja Católica é das organizações religiosas mais ricas do mundo. Se você contar o número de igrejas, não é? Onde estão localizadas, o tamanho dos terrenos, e depois os museus de ouro que a Igreja tem, terrenos, ouros e não só, verás que é uma organização muito rica e nunca ficará pobre, acredito, nunca ficará pobre. Mas não vai tendo cada vez mais o poder que tinha. E o presidente Trump é uma autoridade política, nacional e internacional. O Papa já está a deixar de ser uma autoridade política internacional. Vai ser, até amanhã eu penso, apenas autoridade política no Vaticano, e não é na Itália, no Vaticano, não é em Roma, no Vaticano,
e vai ser e quer ser apenas uma autoridade religiosa. E face a uma autoridade religiosa, os líderes políticos começam a perder de você respeito. Porque o líder político só precisa da autoridade religiosa no momento pré e dias depois de ser eleito. Quando eu quero ser eleito, a Igreja Católica tem muitos fiéis. Você dizer que eu sou cristão, tu tens os cristãos do teu lado. Tu dizes que eu respeito a Igreja, tu tens do teu lado. Quando és eleito, vais ter com eles, vais consolidar o poder que o povo te deu. O povo religioso cristão. Ok? E quando o assunto é profundamente político, como é agora, a questão da guerra no Médio Oriente, no Irã, e o Papa faz uma crítica à forma como Trump está a resolver essa questão aqui, porque Trump quase que não percebe, não consegue ver outras vias. Agora conseguiu encontrar outra via, que é também os americanos participarem do bloqueio do Estreito de Hormuz, né? Aquele que queria destruir o Irão por todo, alguém deu-lhe uma vara de ideia mágica de que, há outra solução, vamos sensacioná-los, ok, mas nós também vamos bloquear o Estreito de Hormuz. Olha que lembrar que há vários países da NATO, com a realça aqui, a Inglaterra, já disseram que não vão participar do bloqueio do Estreito de Hormuz, ok, mas o Presidente Trump diz que poderá também ser a via para podermos aqui participar aqui das sanções ao Irão, ou seja, vamos bloquear todos os portos do Irão. Já que nós não podemos entrar nem sair, também você, Irão, não podes nem sair nem entrar. Portanto, se for para morrermos de fome, de petróleo, morremos todos. Ok? E quando o Irão diz que controla o Estreito de Hormuz, ou seja, ninguém aqui entra, mas eu vou sair, vou vender o meu petróleo para o resto do mundo, para a Europa, para o resto do mundo, ok? Mas você não pode entrar. Agora a América diz, ok, também não vais sair. Vamos controlar todos os portos. Okay? Logo, o Irão não tem como continuar com essa guerra se lhe fecharem a entrada de dólar, a venda de petróleo. Por isso é que, mais do que destruir o Irão, o Presidente Trump recebeu, penso que, aquela decisão que é dolorosa, porque fará com que o Irão entre claramente em crise, que possa faltar amanhã comida, possa faltar amanhã bens de primeira necessidade, os iranianos passarem muita fome, alguns morrerem de fome, inclusive, porque o Irão também importa muita alimentação. Ok? Mas acho que entre os dois males, mal bombardear e mal essa crise que pode demorar muito mais tempo, os moralistas nos aconselham a escolhermos o mal menor, que é, bloqueiam os portos iranianos, não bombardeiem um mal maior. Mas eu penso que essa crítica aqui do Presidente Trump face ao Papa tem a ver claramente com como é que agora a Igreja é vista pelos líderes internacionais, ok? Já não é líder, portanto, uma potência política, mas sim uma potência religiosa que não tem um impacto, os seus discursos, as suas vontades não impacta em nada nos países. É apenas a forma como vão olhar para ti. O Papa falou isso de ti, está a ser mal visto, mas isso não tem um respaldo lá, tangível na vida económica, política das grandes potências, ok? Uma coisa é o Papa falar, por exemplo, de um líder africano, que já sofremos vários estereotipos e muito mais críticas, dizer que lá o líder X está a fazer isso e aquilo, o mundo todo vai por cima dele. Outra coisa é o Papa falar para o Xi Jinping, para o Vladimir Putin, para o Presidente Trump. Então não é como falar diretamente para um líder, por exemplo, argentino, brasileiro, português, não é? Portanto, estamos aqui a olhar para uma igreja que vai se transformando, que claramente com isso vai perdendo a sua hegemonia e, claro, mais líderes vão aparecer dizendo tais palavras tranquilamente para o Papa, ou para a Igreja, porque a Igreja disse que eu já não sou mais vosso Deus, vocês podem falar diretamente e, portanto, podem me desrespeitar, porque o respeito nem mais para comigo, mas sim para com o nosso Pai, o nosso Pai. Faz o like, inscreva, estamos juntos, no próximo vídeo, Deus abençoe como sempre. Amém. Põe aqui a sua opinião em relação a essa questão da relação Papa Presidente Trump, se na sua perspectiva alguma coisa vai mudar, se de facto é apenas uma novela que vai passar logo e não deixará nenhum fumo. Estamos juntos.